A princípio, acho que a gente está mantendo aqui o que a gente se propôs a fazer. Tá mais ou menos da forma que eu esperava mesmo aqui, uma alfinetada aqui, outra ali, uma olhada meio torta e tal. Eu achei que deixando vocês aqui trocando ideia no começo antes da gente começar o programa, vocês iam estar mais amistosos um com o outro, mas não tão, mas tá funcionando bem, né? Tá no debate de ideias. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem uma risadinha aqui e ali que... Mas pra mim o mais difícil é, porra, não posso comentar. Vamos fazer um debate um dia triplo, que você participe junto com 2 pessoas. Pode ser. Um formato interessante. A questão é só que como eu preciso me manter pela lisura da coisa, eu tenho que E ser... daí outra pessoa media. Outra pessoa media e você vem pra arruma discussão alguém com a pra gente. medir. Seria bacana. Pode ser. Acho que a gente pode pensar numa coisa assim. Gostei, mas eu imagino cara. também, é o hábito, cara. Todas as vezes na entrevista você Eu tá participo. participando ativamente, né, cara? É um papel difícil. E Pra às mim vezes é também, difícil. às vezes tem uma curiosidade que você quer colocar no tema e você não pode porque o debate Então, é mais o engessado, tempo né? inteiro eu sinto isso daqui. Eu sinto, calma aí, cara, acho que tá se passando. Talvez, tu não tá pegando aqui num ponto que talvez, não sei o quê, então dá vontade de falar isso aí. E, bom, a galera lá, o Davi, a Liliane e a Gabriela estão curtindo, tá tudo bem aí? Faz um joinha pra nós aí, tá tudo bem? O que vocês estão achando? Tá tudo legal? Joinha pra cima é tudo legal, joinha pra baixo tá esquisito. Não levantaram a mão nenhuma vez. Nenhuma então a gente tá se vez, mantendo exatamente. no Então acho tema. que a gente tá conseguindo Parabéns pra galera se que tá manter aí. no tema aí, fazendo o que a gente se propõe, que é justamente não transformar num circo, no fim das contas. Isso não quer dizer que não vai ter um ataque, uma pegada no pé, isso é normal de um debate, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, vocês que gostam, falam de política, são políticos e tudo mais, se teve algum debate que vocês já assistiram que vocês têm como um bom debate. Eu vou dizer o meu. O meu debate favorito foi para governo de São Paulo, Tarcísio e Haddad. Foi o debate mais civilizado que eu já vi na minha vida. Eu gostei muito de um debate em 2018, no segundo turno, não lembro em qual emissora foi, que era do Márcio França contra o Dória. Foi um debate inspirado ali, muito bom. Muito bom. E tu, Pavanato? Cara, eu já não gosto tanto dos debates formais, né? Eu gosto mais dos debates na rua. E a Turning Point USA, que era inclusive do Charlie Kirk, ela promove esses debates muito intensos lá em universidades. Inclusive tem alguns debates feitos de aluno contra aluno dentro da faculdade. E esses debates eu acho muito interessantes. Aconteceu em Cambridge, se eu não me engano, com o próprio Charlie Kirk. E geralmente, como são estudantes universitários, o debate acaba fluindo um pouco mais. Eu vi um debate do Charlie Kirk, por exemplo, sobre o tema da Palestina, Israel, etc. E eu achei bem legal. Entendi. Tu gosta então dos troços eu gosto, na verdade, mais dos temas teológicos do que dos políticos, na hora que eu tô no meu lazer. Tamo pronto aí? Então agora estamos prontos. Vamos ouvir a pergunta do Fábio. Vai lá. Alô, pessoal do Flow, minha pergunta é sobre habitação. O movimento de ocupação de imóveis e terrenos abandonados ou ali em condições controversas de uso é para muitos uma forma legítima de luta por moradia. Para outros é uma ação que viola o direito à propriedade. Na sua avaliação, é possível conciliar esses 2 direitos fundamentais ou o direito social à moradia deve se sobrepor ao direito individual à propriedade privada numa metrópole com um déficit habitacional tão gigante como São Paulo? Boa pergunta. Vamos agora sortear quem vai responder primeiro. E lembrando, gente, que é o seguinte, você na verdade, no quarto bloco, você que está assistindo aí pode participar desse debate mandando a sua pergunta, tá? A gente vai fazer a curadoria aqui, escolher as perguntas que fazem sentido com o que a gente está fazendo e colocar para tocar aqui, e a gente ouvirá essa pergunta mais ou menos como a gente ouviu aqui o Fábio, tá bom? Vamos lá. Só me responda por minha ignorância. Uma resposta, uma réplica e tréplica? Então agora tem... É só resposta tu responde... Uma pessoa responde. Alguém responde o primeiro e o outro tem a oportunidade de falar pelo mesmo tempo. São 3 minutos para cada um. Sem tréplica. Sem tréplica. Tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui... Cortei de novo. Aí, ó. Sorte no sorteio. Não tô roubando, hein? Então vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta. Como
Foi dito, São Paulo tem um déficit habitacional absurdo. O que é déficit habitacional? É você ter mais imóveis ociosos, você ter mais pessoas que não têm casa do que você ter imóveis ociosos. Isso é um absurdo. Se você anda por São Paulo, você vê cada vez mais pessoas dormindo na rua, numa situação que qualquer cristão, como o Lucas Pavanato, deveria ficar indignado, não é? O direito à propriedade não é um direito absoluto, segundo a nossa Constituição. Ele está condicionado a uma coisa, que é o cumprimento da função social da propriedade. O que acontece? São Paulo está sendo tomada pela especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Você investir em imóveis, em construção de Airbnb, coisas do tipo, para você ficar especulando, para você fazer uma obra perto e o preço vai aumentando, enquanto isso o imóvel fica vazio, especulando, gerando dinheiro ali para o especulador. Enquanto isso tem gente que está precisando de uma cama, tem gente que está precisando de uma casa, tem gente que está precisando de um teto, enquanto você tem imóveis ociosos. Inclusive o projeto do Tarcísio de transferir o centro administrativo do governo do estado de São Paulo para o centro tem tudo a ver com isso. O que eles estão fazendo também com o teatro de container, a suposta limpeza do centro que eles estão falando tem tudo a ver com isso. Porque ninguém está pedindo para se transferir o Palácio dos Bandeirantes, o centro do governo do estado de São Paulo, para o centro da cidade. Isso não é uma demanda, não é prioridade para ninguém. Tenho certeza. A prioridade para as pessoas é serviço público de qualidade, é baixar o valor da Sabesp, não aconteceu o que a gente está vendo aqui no nosso estado. Agora, da onde que o Tarcísio tirou esse projeto bilionário para você fazer uma obra faraônica para transferir o centro administrativo do governo para o centro? É justamente por isso. Ele está mancomunado com as construtoras, com todas as empresas, para você valorizar aquela região, limpar aquela região. A gente sabe que o centro de São Paulo está muitas décadas degradado, e você valorizar esses empreendimentos para a especulação imobiliária ganhar mais dinheiro. Não para tornar mais acessível para as pessoas que precisam de casa. Então, eu acho que a gente deveria se indignar, e o Pavanato, como cristão, deveria se indignar em ver pessoas, uma criança, ver uma família inteira no farol pedindo dinheiro, dormindo debaixo de papelão. Quando você tem tantos imóveis aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo que eles estão ociosos só lá, gerando especulação imobiliária para alguém ganhar dinheiro com isso lá na frente, esperando valorizar aquele terreno, esperando valorizar aquele empreendimento para eles ganharem dinheiro lá na frente. O direito à propriedade é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto. Está condicionado ao cumprimento da função social da propriedade, seja a propriedade urbana, seja a propriedade rural. E por isso que a gente luta por uma reforma urbana e uma reforma agrária, para que você não tenha mais lotes e apartamentos, empreendimentos e habitações vazias, enquanto você tem pessoas querendo produzir ou pessoas querendo dormir, querendo morar. Então, quando a gente está vendo que o governo Tarcísio está diminuindo a verba de habitação social aqui no estado de São Paulo, você não consegue mais política habitacional aqui no estado de São Paulo, para não dizer Ricardo Nunes. Então, o que o Pavanato defende não é o direito à propriedade, é o direito à especulação imobiliária, ficar ganhando dinheiro às custas da especulação, enquanto tem gente que não tem lugar para dormir. Que belo cristão. Bom, agora você tem 3 minutos aí, Pavanato. Boa. O desconhecimento econômico de um esquerdista sempre me surpreende, cara. É impressionante. Eu vou explicar aqui e depois até posso dar um livro de economia de presente pro Guilherme aí, para ver se ele aprende um pouco, para de falar bobagem e passar vergonha. Mas em relação a programas habitacionais, o Tarcísio tem mais de 100 mil moradias em produção no estado de São Paulo para fornecer para pessoas que precisam. Para além disso, quando ele fala do problema de moradia, a gente tem que ver qual que é a melhor forma da gente resolver esse déficit de moradia na cidade de São Paulo. Você tem um centro que tem infraestrutura, um centro expandido que tem infraestrutura, e você tem periferias que não têm infraestrutura. Qual seria a melhor solução para você resolver? Levar a infraestrutura para a periferia ou aumentar o potencial construtivo no centro expandido e atrair essas pessoas para esse centro que já tem infraestrutura? A solução mais barata é você aumentar o potencial construtivo. E quando você aumenta o potencial construtivo, o que acontece? Você tem mais imóveis para a mesma quantidade de pessoas demandando, o preço cai. Então você reduz o preço dos imóveis. Houve uma tentativa de aumentar o potencial construtivo, inclusive melhorou um pouco na cidade de São Paulo, feita no governo do Ricardo Nunes, e o partido que ficou contra o aumento do potencial construtivo foi quem? Foi o PSOL do Guilherme. Olha só, o cara que diz defender a moradia é contra o aumento do potencial construtivo. E para além disso, realmente, ele falou uma verdade, pelo menos uma saiu daí. A propriedade, ela é relativa no nosso país, infelizmente. Não deveria ser, mas ela é relativa no nosso país. Mas até mesmo ela sendo relativizada pela nossa Constituição, existe um procedimento para você executar propriedades que, teoricamente, são ociosas. Esse procedimento passa pela justiça. Nenhum movimento social, nenhum dos Guilhermes, seja o Cortez ou seja o Boulos, tem o direito de entrar num imóvel que pertence a uma pessoa e achar que aquela propriedade lhe pertence e que ele pode impor aquela execução. Não é assim que funciona. Quem invade imóvel é criminoso. Quem invade imóvel tem que ser punido e responsabilizado.
Infelizmente, para esse tipo de criminoso, o Guilherme Cortez passa pano. E com relação ao desconhecimento econômico, vou explicar aqui por que o desconhecimento econômico chega a ser ridículo. Ele fala, o preço dos imóveis vai aumentando. Só que ele não diz o porquê. Pensa comigo, você tem um imóvel, você fabricou um apartamento, construiu um apartamento, e você fica lá com ele na sua mão. Você não aluga, você poderia estar lucrando com aluguel, você poderia estar lucrando com venda, você poderia estar usando esses imóveis para te trazer renda. E de alguma forma, na cabeça de um socialista que não lê economia, isso faz sentido. Você deixar o imóvel parado sem lucrar com ele. Então, geralmente, quando tem um imóvel parado e abandonado, é algum problema que o cara fez, que ele quebrou, alguma construtora teve algum problema financeiro e quebrou, e por isso ela não conseguiu terminar. Geralmente vai nesse sentido. É por isso que ele fala, o preço aumenta. Mas dane-se o argumento, dane-se se eu vou explicar pra você como isso acontece ou não. Não vai explicar porque não acontece, porque o discurso da especulação é o que eles precisam pra justificar o crime da invasão. E, mais uma vez, a solução pra esse problema de fato, a gente pode fazer programa de moradia, o Tarcísio tá fazendo um monte. Bolsonaro foi o presidente que mais deu título de propriedade na história. Mas não é só isso que vai resolver. Se você não aumentar o potencial construtivo, que em São Paulo é menor do que em grandes capitais do mundo, a gente não vai resolver o problema.